Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos terminar nosso tópico de funções exponenciais discutindo particularmente equações exponenciais. Para tanto, relembremos que uma função exponencial está bem definida quando a sua base é um número real, positivo e diferente de 1. Assim, uma equação será denominada equação exponencial quando a variável ou incógnita aparecer como expoente de uma potência. Logo, esta expressão a elevado a f de x é igual a k, onde a é esse número real, positivo diferente de 1, e k é um número real qualquer, é uma típica equação exponencial, onde f de x é uma expressão algébrica que depende de x. Como exemplos, considere as seguintes equações exponenciais. 5 elevado a x mais 8 igual a 1, 5 elevado a x mais 5 elevado a x mais 2 igual a 650, 2 elevado a x² menos 7x mais 8 igual a 1 16avos, 5 elevado a x mais 1 é igual a 0,2, e 3 elevado a 2x mais 1 mais 10, que multiplica 3 elevado a x mais 1 mais 3 elevado a terceira, é igual a 0. Todas essas sentenças são exemplos típicos de equações exponenciais, e no que se segue vamos discutir técnicas para obter as soluções das mesmas. Considere inicialmente o seguinte exemplo: 5 elevado a x mais 8 igual a 1. Em primeiro lugar, vamos isolar o termo que contém a potência. Portanto, escrevemos 5 elevado a x é igual a 1 menos 8, o que nos leva à condição de que 5 elevado a x é igual a menos 7. Como a base dessa potência é um número positivo, qualquer potência da mesma também será um número estritamente positivo. Logo, tal equação não tem solução real. E assim, escrevemos que solução é o conjunto vazio. Considere agora a sentença 5 elevado a x mais 2 é igual a 0,2. Antes de mais nada, iremos aplicar propriedades de potência para escrever a seguinte expressão: 5 elevado a x que multiplica x mais 2 igual a 0,2, e, portanto, 5 elevado a x² mais 2x é igual a 0,2. Devemos agora tentar escrever todos os termos dessa equação com potências de mesma base, no caso, com base 5. Para tanto, lembramos que 0,2 é escrito como a fração 2 sobre 10, que após simplificarmos, obtemos a fração 1/5. Desse modo, a equação exponencial se escreve como 5 elevado a x² mais 2x é igual a 1/5. Como 5 elevado a menos 1 é igual a 1/5, temos que a equação toma a forma 5 elevado a x² mais 2x igual a 5 elevado a menos 1. E, portanto, x² mais 2x igual a menos 1, o que nos leva à equação de segundo grau, x² mais 2x mais 1 igual a 0, que tem duas soluções reais, ambas iguais a menos 1. E assim, a equação exponencial dada tem como solução x igual a menos 1. Neste novo exemplo, vemos que não podemos escrever todos os termos como potência de base 5. 650 não é uma potência de 5. Assim, devemos procurar outras alternativas para resolver tal equação. Vamos, antes de mais nada, observar o expoente do segundo termo dessa equação, 5 elevado a x mais 2. Podemos reescrever tal equação como 5 elevado a x mais 5 elevado a x, que multiplica 5 elevado a 2, é igual a 650. Fatorando-se agora tal equação, obtemos que 5 elevado a x, que multiplica 1 mais 5 ao quadrado, é igual a 650, e, portanto, 26, que multiplica 5 elevado a x, é igual a 650. Esse fator numérico 26 agora vai para o segundo membro, dividindo 650, e assim encontramos que 5 elevado a x é igual a 25, portanto, 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao quadrado, de onde encontramos que x é igual a 2, e assim esta equação exponencial tem como solução o número real 2. Este último exemplo também demonstra uma outra técnica para resolvermos equações exponenciais como essa. Note que não podemos escrever novamente todos os termos como potências de base 3. Há um fator numérico igual a 10. Assim, devemos olhar para os expoentes desses termos e reescrevê-los da seguinte forma: 3 elevado a 2x, que multiplica 3 elevado a primeira, menos 10, que multiplica 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a primeira, mais 27. E agora, após simplificarmos todos os termos por 3, temos a equação 3 elevado a 2x, menos 10, que multiplica 3 elevado a x, mais 9, é igual a 0. Vamos agora fazer a seguinte mudança de variáveis. Vamos chamar 3 elevado a x de z, uma nova variável.
E assim, 3 elevado a 2x pode ser escrito como 3 elevado a x elevado ao quadrado. De maneira que 3 elevado a 2x agora é simplesmente escrito como z ao quadrado. Dessa maneira, a equação que obtivemos se torna uma equação quadrática, z² menos 10 vezes z mais 9 igual a zero, lembrando que z é o fator 3 elevado a x. Resolvemos então tal equação por Bhaskara para obter as soluções z1 igual a 9, z2 igual a 1. Mas esses valores não são as soluções de fato da equação exponencial dada. Esses são apenas os valores de nossa variável auxiliar z. Devemos retomar a mudança de variáveis para obtermos de fato as soluções em x para esta equação. Assim, devemos lembrar que 3 elevado a x é igual a z, e como z tem primeiro valor igual a 9, encontramos a equação exponencial 3 elevado a x igual a 9, de onde obtemos que x é igual a 2. Do segundo valor de z, igual a 1, encontramos que 3 elevado a x é igual a 1, de maneira que x deve assumir o valor 0. E assim, a equação original tem como soluções x igual a 0 e x igual a 2. E com esse exemplo, terminamos o tópico de funções exponenciais. Nessa reta final do curso, vamos agora discutir o conceito de logaritmo e suas aplicações na matemática. Assim, no próximo encontro, vamos definir logaritmos e discutir algumas propriedades operatórias do mesmo. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!